Primeiro, entender que não há propriamente um mercado imobiliário. Isso não existe no mercado imobiliário. O mercado imobiliário, o ativo imobiliário é tão local, não é? Tem características tão intrínsecas, tão específicas, locais, que é difícil falar de um mercado imobiliário. Quando eu sou abordado muitas vezes por investidores ou por agentes e me perguntam para Gonçalo, o que é que eu aconselho, para onde é que nós vamos virar, onde é que eu devo investir, eu nunca tenho resposta para isso. Tu não consegues ter uma resposta taxativa sobre orientações de investimento, porque o imobiliário é muito local e tens uma diversidade enorme de investidores. Eu normalmente explico sempre que muitas vezes até aqueles ativos imobiliários que tu achas que ninguém vai pegar naquilo, ninguém vai comprar, há sempre alguém disponível e disposto a comprar um determinado ativo. Porque já tem experiência, porque já está no mercado, porque tem os seus canais de distribuição montados e mais facilmente desenvolve um determinado projeto, um determinado investimento imobiliário do que outros. Portanto, há investidores para tudo, há muitos mercados, há muita tipologia de ativos e isso é uma característica importante do mercado hoje em dia. Não é? É um mercado muito mais flexível, com mais volatilidade também, que era outra característica que nós não estávamos tão habituados a ver nos ativos imobiliários. Achávamos que o ativo imobiliário era um ativo que não tinha volatilidade nenhuma, era uma reta contínua sempre a valorizar e hoje em dia não é bem assim. É verdade que os ativos imobiliários, tipicamente, têm muito menos volatilidade que os restantes ativos financeiros, sejam ações, obrigações, produtos derivados, etc. E isso é uma razão pela qual faz com que o investimento em ativos imobiliários seja interessante. Porque tem essa menos volatilidade, tem uma menor volatilidade e uma maior resiliência a choques externos. Okay? Eu costumo dar sempre um exemplo muito prático. No final do ano passado, os mercados bolsistas norte-americanos e mundiais, grosso modo, em 3 dias perderam a rentabilidade que tinham ganho nos 2 anos anteriores. Isso dificilmente acontece com os mercados imobiliários e com os ativos imobiliários. Okay? Portanto, esta maior resiliência e menor volatilidade é uma característica muito específica dos ativos imobiliários, que faz com que eles realmente sejam uma opção interessante, uma alternativa interessante de investimento, mas realmente os últimos tempos têm-nos mostrado que mesmo tendo menor volatilidade, estão mais voláteis. Não é? Os preços mexem com maior frequência. E isto porque realmente há muito mais procura para o investimento em imobiliário, porque realmente as alternativas são poucas e pouco interessantes. Não é? Num panorama que tu possas colocar de alternativas de investimento imobiliário, num mercado que tu hoje tens, que para todos os efeitos é um mercado com bastante risco, os mercados financeiros, os mercados de investimento são mercados com risco, com preços muito elevados, mercados muito alavancados, seja em ações, seja em obrigações, seja em derivados, seja o que for, o ativo imobiliário aparece como uma alternativa muito interessante para grandes investidores, como para pequenos investidores. Para os grandes investidores, porque enfim, de todas as tipologias de investimento que eles têm, investir em imobiliário é muito interessante, por causa do que eu já te disse, maior resiliência, menos volatilidade e uma característica que é muito interessante para os grandes investidores, que é uma cobertura sobre o risco de inflação. Tipicamente o ativo imobiliário que gera rendas, essas rendas todos os anos são atualizadas à taxa de inflação e, portanto, o risco de inflação, a inflação entenda-se que é um custo, não é? É dinheiro que tu perdes de momento para momento, de ano para ano, esse custo está coberto. E, portanto, todas estas características que os ativos imobiliários têm tornam interessantes para o grande investidor. Mas passou também a ser uma opção muito interessante para o pequeno investidor a partir do momento que ele não tem nenhuma alternativa de investimento, porque o dinheiro ficando parado no banco, ele só perde dinheiro, porque os bancos não têm nenhuma oferta hoje em dia de produtos financeiros que sejam minimamente interessantes e que sejam perceptíveis por parte do investidor. O investidor não percebe o que é que está a investir. Quando um banco, um gestor bancário lhe apresenta um fundo de investimento, ou seja o que for, os investidores não percebem. Depois, obviamente, todo o medo e todo o receio que se gerou pela crise financeira vivida em Portugal e com a falência de bancos, em que muitos portugueses, muito pequeno investidor, ficou um bocado escaldado, enfim, com determinadas opções que tomou porque confiou no gestor bancário e, portanto, essa perda de confiança leva a que o pequeno investidor também opte por alocar recursos aos ativos imobiliários. Com uma ideia pré-feita, pré-concebida, que é completamente errada, achando que investir em imobiliário é senso comum, que não é de todo. Hoje em dia tu precisas cada vez mais de conhecimento e especialização para conseguires investir no mercado imobiliário e isto aplica-se também a qualquer agente imobiliário. Porque o agente imobiliário, enquanto
enfim, agente do mercado que procura aconselhar vendedores, fundamentalmente proprietários que queiram vender imóveis, tem que também ter essa experiência e esse conhecimento. E isto leva a outra questão, que é a dimensão do mercado. Para todos os efeitos, o mercado imobiliário português é um mercado pequeno, não há nada a fazer, é o que é. Não é? Portanto, nós, o ano passado, em 2018, vendeu-se em Portugal qualquer coisa como 180 mil casas, vais aos Estados Unidos, sei lá, score 6 milhões e meio de casas por ano. É uma dimensão completamente diferente. E a questão da dimensão nas características dos ativos imobiliários é uma questão importante, porque o ativo imobiliário já per si é um ativo com pouca liquidez e pouco transparente. Então, em mercados pequenos como o nosso, menos liquidez e menos transparência há. Portanto, faz com que isto coloque uma responsabilidade acrescida ao agente imobiliário, enfim, no final do dia, a todos os agentes, a todos os atores do mercado. Mas esta é uma questão importante, porque o nosso mercado não é elástico, não cresce como se calhar muitos gostariam que crescesse, porque tem a dimensão que tem. O que faz com que nós tenhamos obrigatoriamente, enfim, de uma forma inevitável, de gerar dúvidas sobre será que há mercado para tanta gente. E isto eu acho que é uma questão importante para a mediação imobiliária. Haverá mercado para tanta gente? Porque a mediação imobiliária cresceu muito nos últimos anos, em dimensão. É verdade, também se profissionalizou muito. Procurou adquirir outro tipo de conhecimentos, nomeadamente conhecimentos na área financeira, para poder lidar com o novo mercado, claramente, de investidores. Mas eu tenho muitas dúvidas que haja espaço para tanta gente. E, portanto, tipicamente, com uma correção natural que poderá haver no mercado, e que, enfim, que eu acho que muitos agentes imobiliários já percebem que está a haver, já começa a haver algumas correções no mercado, acho que o mercado per si, de uma forma natural, vai conseguir separar aqueles que efetivamente conseguem cá estar de uma forma profissional, apostando se calhar numa lógica mais de serviço, mais orientada ao serviço, mais orientada ao cliente e não tão imediatista, orientada para a venda pura e dura e a geração mais rápida da comissão, digamos assim. Eu acho que o mercado, de uma forma natural, vai conseguir separar aqueles que conseguem cá ficar de uma forma duradoura, de uma forma permanente no longo prazo, e para aqueles que, enfim, que não têm essa capacidade. Acho que realmente não há mercado para tanta gente, e mais tarde ou mais cedo, acho que todos nós nos vamos facilmente a perceber disso. No mercado imobiliário, tu tipicamente tens pouca informação, má informação. Por exemplo, tu, hoje em dia, nos mercados bolsistas, queres investir numa ação, tu tens muita informação. Não é? Tens relatórios e contas das empresas que estão cotadas, são públicos. Existe muita supervisão no mercado. Existe controlo sobre a atuação de determinadas empresas. Estás a perceber? Portanto, tens uma informação que é transparente. Aliás, é crime haver inside information nos mercados bolsistas. Nada disto acontece no mercado imobiliário. Tu vês dinheiro a entrar nos mercados imobiliários e ninguém se questiona. Não há nenhum tipo de supervisão como deve ser no mercado imobiliário em Portugal. Só os fundos de investimento imobiliário são supervisionados pela CMVM e, na minha opinião, mal supervisionados. Portanto, não tens um regulador de mercado. Qualquer pessoa pode vir investir. É óbvio, tens as regras de branqueamento de capitais e vocês próprios, agentes imobiliários, têm que fazer formação nesse sentido. Mas, no final do dia, o que é que isso resulta? Portanto, tens pouca informação. Tipicamente no mercado imobiliário, pensa-se que quem tem mais e melhor informação chega mais rapidamente ao negócio e pode fazer melhores negócios, e isto cria entropias no mercado e desequilíbrios. Não é? Comparando, por exemplo, com o mercado dos Estados Unidos, uma característica muito simples que o mercado dos Estados Unidos tem: todas as transações são públicas. Todas. Toda a gente sabe por que valor foi vendido uma determinada casa. No teu processo de angariação para um agente imobiliário, quando tu vais angariar a casa, não há grande discussão sobre o preço de angariação. Não há. Porque é público, as transações são feitas naquela zona, no próprio prédio, é público. Portanto, não há grande conversa, não é? Leva depois também a outra questão, um muito menor diferencial entre o asking price e o closing price. Porque o mercado está mais regulado, tem mais e melhor informação e, portanto, mais facilmente se equilibra. Quando olhas para Portugal, a angariação é sempre um problema. Definir o preço da angariação. Não é? O agente imobiliário vai com o seu estudo de mercado, tenta transmitir a sua opinião com base no conhecimento que adquiriu e o proprietário acha sempre que o imóvel vale muito mais do que aquilo que o agente está a aconselhar. Não é? E depois tens duas coisas.
um diferencial muito grande entre asking price e closing price. Quando o mercado subiu muito, há 2, 3 anos, muito rapidamente, chegámos ao ponto de ter closing prices muito acima do asking price. Porquê? Não havendo oferta no mercado e com muita procura, o mercado não conseguia responder atempadamente a tanta solicitação da procura. O preço subiu muito, era natural tu teres closing prices acima dos asking prices. Hoje em dia já está ao contrário. Não é? Tu já tens que ir ter com o proprietário e tentar convencê-lo a baixar o preço para conseguires colocar o imóvel no mercado. Isto também tem muito a ver com os ciclos de mercado. Portanto, tem a ver com as características típicas de um ativo imobiliário, que é ilíquido, que é pouco transparente, e então em Portugal ainda menos transparente é, porque há poucas e más regras, há uma fraquíssima regulação do mercado. E depois tens esta questão da informação que não é pública. Okay? Portanto, para o nosso mercado, é natural que haja desequilíbrios normais entre procura e oferta, é perfeitamente normal que haja desfazamentos grandes entre um asking price e um closing price. Para mais no mercado como o nosso, que viu uma subida tão grande e tão rápida de preços, com os preços a ficarem acima dos asking price e agora com a correção com os preços facilmente a ficarem abaixo. E tens diferenciais muito grandes. Eu, quando tenho investidores estrangeiros que vêm cá, eles não percebem como é que há uma margem de negociação tão grande face ao asking price, porque nos Estados Unidos isso não acontece, não é normal. Lá fora isso não é normal acontecer. Os diferenciais são mais curtos. Cá são muito maiores por isto que eu te acabei de explicar. Estás a perceber? Tem toda a ver com a dimensão do mercado. Vamos por partes. Dimensão do mercado. Contas muito simples. Não havendo dados oficiais, arriscaria a tirar um número, tens 50 mil agentes imobiliários em Portugal hoje em dia a trabalhar. Vendem 180 mil casas, qualquer coisa como 220, 230 mil imóveis. Dá 3 casas a cada um, 3,5 casas a cada um. É interessante? É um negócio interessante para o agente imobiliário vender 3, 4 casas por ano? Não. Quando ainda por cima tu sabes que há agentes imobiliários que vendem muitíssimo mais do que isso. E, portanto, como é o significado próprio de uma média, há muitos que vendem muito mais, alguns se calhar não vendem absolutamente nada. Portanto, isto para voltar a reforçar que se calhar não há mercado para toda a gente. Relativamente à fragmentação, ou seja, pelo que eu percebo que estás a dizer, por exemplo, à partilha da habitação, não tem tanto a ver com a dimensão do mercado, tem a ver com algumas características que o mercado imobiliário ganhou, nomeadamente no segmento residencial, que fez com que a oferta tivesse que se adaptar às solicitações da procura. Vamos lá ver. Tudo o que está a acontecer a Portugal não é só nosso. O que nós estamos a experimentar em Portugal de alterações da fisionomia e das características do produto residencial passa-se um pouco por esse mundo fora. A habitação tornou-se muito cara. Tornou-se muito cara por várias razões, questões mais financeiras, como já falámos, taxas de juros muito baixas, falta de alternativas de investimento, muita liquidez no mercado, muitos investidores de todas as dimensões a realocarem recursos para o produto habitação, e isso gera um aumento muito grande da procura para um mercado como o nosso e como a maior parte dos mercados, que teve um congelamento muito grande da parte da oferta. Não é? Portanto, nós tivemos uma queda gigantesca na componente de licenciamentos, na componente de construção nova, não havia qualquer tipo de reabilitação e, portanto, a oferta estagnou e, de repente, tu tens um acréscimo gigantesco na procura. Portanto, isto gera-te um crescimento muito rápido dos preços e muito acentuado. Para além disso, dos preços terem subido muito, do produto habitação se tornar um produto financeiro de investimento, passou a tornar-se um produto mais flexível, que ainda potenciou ainda mais o investimento. Porque hoje em dia, com um produto típico residencial, podes fazer habitação própria permanente, habitação para arrendamento, alojamento local, produto para estudantes, produto para terceira idade, habitação partilhada. Mais flexibilidade, mais alternativa de investimento, mais interesse no investimento, maior o preço, mais procura. Okay? E, portanto, isto gera-te um problema gigantesco nas grandes cidades. Lisboa, Porto, que também já está a experimentar o mesmo, Madrid, Barcelona, Londres, Berlim, Nova Iorque, Sydney, as maiores cidades no Canadá. Todos estes países, todas estas grandes cidades, neste momento estão a experimentar um problema enorme, que é não conseguir providenciar habitação a preço que seja pagável pelo residente. Okay? Porque quem compra vem de fora, tem muito mais poder de compra e pode pagar habitação nos centros das cidades. Mas isto gera-te um problema de falta de oferta para quem precisa efetivamente de uma casa para morar. Alternativa, partilha casas. Estás a perceber? Não consegues comprar uma casa porque não tens esse poder de compra, mas se calhar consegues partilhar.
ok? Agora, isso gera desafios para a mediação imobiliária, porque encontra um novo perfil de procura, um novo perfil de cliente comprador e tem que ir à procura do produto para conseguir colocá-lo. Gera desafios à banca, porque tem que arranjar forma de financiar este produto, ok? Gera desafios para o próprio mercado de investimento, porque tem que ir atrás dessa tipologia de investidores que estão interessados em comprar este tipo de investimento e colocá-lo no mercado para a procura partilhada. Gera desafios ao nível da tecnologia. Não sei se tens noção, mas, por exemplo, no mercado norte-americano existem já promotores imobiliários que são especializados neste segmento de mercado, de desenvolver projetos imobiliários para habitação partilhada, e ao lado desenvolveram apps com algoritmos pré-definidos para que tu, que precisas de uma casa para morar, não consegues comprar, vais ter que partilhar, vais ver a oferta disponível e entras na app e configuras o teu perfil. E dizes como é que te chamas, que idade tens, de onde é que vens, que gostos é que tens, etc. E a app imediatamente mostra-te os imóveis estão disponíveis e casa-te com pessoas que têm perfis idênticos ao teu. Okay? Portanto, a tecnologia aqui a desempenhar um papel muito importante, nomeadamente no mercado residencial. Portanto, esta questão da partilha de habitação tem em grande parte a ver com o aumento exponencial dos preços, de tornar a habitação muito cara e do mercado não se conseguir autorregular, porque tipicamente nestes casos não consegue, para providenciar habitação a preço pagável pelo residente. Por outro lado, tu tens hoje em dia um perfil de procura mais jovem, chamados os millennials, que querem estar no olho do furacão. Eles não querem morar para os arredores das cidades, eles querem estar no centro das cidades, onde está a diversão, onde estão os amigos, onde estão os restaurantes, onde estão as universidades. Eles querem estar aí. Não tendo poder de compra para comprar uma casa aí, e no nosso caso específico em Portugal, não tendo alternativa de arrendamento, porque nós não temos mercado de arrendamento sequer, vão partilhar. E, portanto, tens um novo perfil de procura que está disponível para fazer isso, que está interessado, quer, e, portanto, tipicamente, tu tens que arranjar esse produto. Portanto, não é por acaso que tu já começas a ver no mercado em Lisboa um ou outro empreendimento de habitação partilhada e começas a ver muita reabilitação urbana para construção de tipologias muito pequenas. Outra característica importante, que isto é uma alteração claramente no mercado, que os apartamentos vão ser cada vez mais pequenos. Verdade seja dita, nós em Portugal sempre construímos casas muito grandes, desnecessariamente grandes. E realmente existe uma procura que não está muito preocupado se a sala tem 20, 25 ou 30 metros quadrados. Está preocupado com a localização. E, portanto, se for a localização certa, aquilo que ele procura, que lhe interessa, e a casa for um bocadinho mais pequena, ele compra. Okay? E isto, num mercado onde os preços sobem muito, gera ainda uma outra tendência e uma alteração clara do mercado. Opinião muito pessoal. Acho que, gradualmente, nós vamos deixar cair a lógica do euro ao metro quadrado. Vai passar a ser menos relevante se a casa custa 3.000 euros, 4.000 euros ou 5.000 euros a metro quadrado. O que interessa é se eu a consigo pagar. Significa que, por exemplo, se tu antes vendias um T2 numa determinada localização em Lisboa, de 100 metros quadrados, a 4.000 euros o metro quadrado custava de 400.000 euros. Isso tipicamente é um apartamento muito caro. Mas se tu conseguis fazer um T2 com 70 metros quadrados a 5.000 euros, isso são 350.000 euros. Ou seja, já é mais baixo. Portanto, tipicamente, para onde a procura vai olhar para uma lógica mais de preço absoluto, ok? Posso pagar? Não posso pagar? Ok. E não tanto do euro ao metro quadrado se está muito caro ou se está barato. E depois vai olhar para o lado se consegue financiar e se consegue pagar aquela prestação. Sendo certo que isso é um poder de compra que é ilusório. É preciso perceber. E este, para mim, é um dos meus principais receios para aquilo que pode vir aí no mercado. É esta ilusão do poder de compra. Porque nós ainda hoje em dia vivemos um momento histórico de baixas taxas de juros. As taxas de juros são historicamente baixas. Ainda ontem o Banco Central Europeu voltou a anunciar nova baixa na taxa de depósitos junto do próprio. E, portanto, tipicamente as taxas no mercado ajustarão ainda mais em baixa. Já estão negativas, provavelmente ficarão ainda um pouco mais negativas. Para todos os efeitos, o crédito à habitação é o crédito que é mais interessante para um banco oferecer ao mercado, é aquele que tem menos risco e é aquele que mais facilmente fixa clientes. Tu vais a um banco, recorres a um crédito à habitação e tipicamente vem tudo o resto agarrado, tens que abrir a tua conta, é uma conta ordenada e tens de ter um cartão de crédito, tens de comprar um seguro e mais não sei o que. Portanto, o banco, com o que oferta o crédito à habitação, fixa o cliente.
E é isso que principalmente que o banco quer. Portanto, é natural que continuemos a observar pequenas descidas dos spreads. Só que isto é passageiro. A história já nos mostrou que isto é passageiro. E, portanto, quem hoje em dia entra no mercado, que está a entrar no momento de alta do ciclo de mercado, ciclo esse que eu acredito que esteja a entrar no momento de maturidade. Entra agora, no momento em alta, a financiar-se a taxas de juros historicamente baixas, é uma ilusão do poder de compra. Não significa que ele esteja a comprar bem. Pode significar, como é óbvio, que ainda por cima, dizer, logo começámos a conversa a dizer que há muitos mercados imobiliários, não é? Portanto, obviamente há localizações que são muito interessantes de comprar, que são bons investimentos, que os preços vão continuar a subir, como é óbvio que sim. Mas procurando falar de uma forma genérica, eu tenho o receio que nós entremos numa fase da ilusão do poder de compra. Por causa disto tudo isto que eu estive a dizer. Maior concentração no valor absoluto da casa, posso pagar, não posso pagar, disponibilidade do banco a emprestar-me o dinheiro, consigo também pagar esta prestação e vou. E, entretanto, entramos num ciclo, não estou a dizer que o vamos entrar já, nem quando é que vamos entrar, não sei, mas se entramos num ciclo de queda de preços e de subida de taxas de juros, acabou-se a ilusão do poder de compra. E aquele mutuário do crédito à habitação vai ter mais dificuldades em pagar a sua prestação, pode ver-se apertado e, se calhar, atirado a vender a sua casa no mercado a um valor mais baixo ao qual comprou, e isto é um revisitar daquilo que nós vivemos pós-crise subprime. Porquê é que o mercado hoje em dia está mais orientado, muito mais orientado para a construção nova? Realmente vivemos alguns anos, os últimos 5, 6, 7 anos, de aposta de reabilitação urbana nos centros das cidades. Porquê é que antes não houve reabilitação urbana e agora há? Tu não tiveste antes reabilitação urbana porque não havia racional económico. Não havia racional económico. Não havia procura. Não é? Não havia sequer poder de compra para fazer face a pagar um imóvel reabilitado no centro da cidade. A partir do momento em que tivemos tudo aquilo que eu já expliquei, o mercado investidor, o mercado do turismo, obviamente, a entrar também em força em Portugal. A diversidade e flexibilidade do produto residencial passaste a ter mais procura, passou a haver racional económico e, portanto, a oferta, obviamente, investe e reabilita. Gerou o problema que eu já te expliquei de não haver habitação para residentes. E, portanto, tens que ir para o outro lado do mercado, que é a construção nova, mais fora dos centros das cidades. Portanto, hoje em dia tens mais licenciamentos de construção nova do que reabilitação e começas a ter muita oferta no mercado de habitação nova pagável pelo comprador. Quando eu digo pagável, é porque tem aquelas duas características, o preço absoluto que o comprador acha que pode pagar e o banco disponível para emprestar, gerando a ilusão do poder de compra. Não é? E, portanto, tens um voltar também a repetir um erro que nós cometemos em Portugal no passado. Não sei se vocês têm noção, nós atravessámos um ciclo mais ou menos de 15 anos, entre 1995 e 2010, de aposta total de construção nova nas periferias das cidades, e no espaço de 15 anos tu construíste qualquer coisa com mais 450 mil novos fogos do que novas famílias foram constituídas. Portanto, tiveste um desequilíbrio gigante entre a procura e a oferta. Okay? E hoje em dia, como vives esse desequilíbrio, ao contrário, tens muito mais procura do que oferta, enfim, por um pouco por tudo aquilo que nós já falámos agora, a oferta obviamente tem que responder. Só que o mercado imobiliário tem esta característica muito interessante. Existe tipicamente um desfazamento temporal entre solicitações da procura, estímulos da procura e a resposta da oferta. Porquê? Portanto, tu hoje, imagina, tens pessoas que precisam de casa, não têm poder de compra para comprar no centro da cidade, estão disponíveis para comprar fora, não há oferta, têm que ir à procura do que existe. O que existe está usado, compram. A subida exponencial do preço dos usados, foi aquilo que nós experimentámos, ok? Já está muito caro, então aparece a oferta, porque detecta uma lacuna no mercado, não há oferta nova disponível para estes portugueses que precisam ter habitação própria permanente. Constrói e começa a desenvolver projetos e a construir, mas para disponibilizar ao mercado daqui a 2, 3, 4, 5 anos. E a procura precisa é agora. E tu não sabes como é que o mercado está nessa altura, ok? É a mesma coisa para quem começou a desenvolver projetos de reabilitação urbana há 2, 3 anos e agora está a colocá-los no mercado. Já vai colocá-los num cenário completamente diferente do que era há 2 ou 3 anos atrás. Não é? Portanto, esta é outra característica muito interessante do mercado imobiliário, é que existe sempre um desfazamento temporal entre a solicitação e a exigência da procura e depois a capacidade da oferta de satisfazer essa procura.
Por isso é que o momento em que o investidor entra no ciclo do mercado é muito importante. Porque se tu entras, obviamente, num ciclo de baixa ou a meio do ciclo, tu esperas, obviamente, que à partida tudo vai correr bem e vais conseguir cumprir os teus pressupostos, as tuas projeções de rentabilidade. Mas se já estás a entrar num ciclo de maturidade, já vais ter que esperar mais tempo para conseguir satisfazer o teu desejo de rentabilidade. E o tempo é só o principal inimigo do investidor e de qualquer investimento imobiliário. Porque quando tu desenvolves um investimento, quando tu projetas um investimento, projetas com um objetivo de rentabilidade para um determinado prazo temporal, e depois nós já sabemos que isso no imobiliário nunca se cumpre, porque o projeto depois não é aprovado por alguma razão, ou demora não sei quanto tempo a ser aprovado, ou encontras ruínas não sei aonde e tem que entrar o IGESPAR e tens que estar à espera, ou porque depois entras num pequeno ciclo de correção, a procura não te responde, tens que baixar preço, tens que esperar mais tempo a vender, etc, etc, etc. Okay? Portanto, a entrada do ponto do ciclo é fulcral para a geração de uma melhor ou menor rentabilidade do teu investimento. Não é? Vamos por partes. Uma das principais características do momento de crise e de queda abrupta dos preços em Portugal e em todo o mundo foi a questão financeira, foi a questão da alavancagem. Não é? A verdade é que nós colocámos muita dívida no mercado imobiliário. O subprime é isso mesmo, não é? É a alocação de dívida, ainda por cima dívida com um rating muito baixo, por isso é que se chama subprime, está abaixo do prime, portanto dívida má em grandes quantidades que se colocou no mercado imobiliário e, obviamente, quando tu tens o preço a cair, a procura a desaparecer e a dívida lá em cima, geras um buraco, não é? Falando de forma mais simplista possível. Hoje em dia tu não tens isso no mercado. Só para termos uma ideia, em 2009 chegámos a ter um momento em que praticamente 100% das casas que foram vendidas em Portugal foram vendidas com recurso a crédito, 100%, e hoje em dia esse valor está em 55%. Portanto, tivemos aqui um momento de correção que foi acentuado e chegámos a 30%. Agora estamos a recuperar um bocadinho, enfim, porque os bancos estão mais disponíveis, têm mais liquidez, os spreads baixaram, etc. Portanto, para todos os efeitos, temos menos dívida no mercado, alocado no mercado residencial propriamente dito em Portugal, e isso é bom, isso é muito saudável. Okay? Agora, se nós temos menos dívida, portanto, se a dívida em quantidade é menor, e isso é importante e interessante, em termos qualitativos eu já tenho algumas reservas, também um bocadinho por aquilo que já estávamos a falar, porque o mercado dito nacional, daquilo que compra com recurso a crédito, não está a comprar nos centros das cidades maioritariamente, está a comprar fora, e para o fazer tem que recorrer a crédito. Portanto, nós estamos a alocar menos dívida no mercado, é verdade. Acho que estamos a voltar a alocá-la em sítios que se calhar não são os mais indicados e os mais corretos, ou pelo menos aqueles que têm um perfil de risco mais adequado. Isso é uma questão importante. Segunda questão, entrada de novos players. Tu já sentes isso no mercado. Exemplo, tu já tens uma PropTech / Fintech a atuar em Portugal que te oferece bridge loans. O que é um bridge loan? Estes financiadores, digamos assim, entram-te no mercado no momento em que tipicamente os bancos hoje em dia não entram, que é na fase do desenvolvimento do projeto imobiliário. Isto para um promotor, para um investidor é importante, porque hoje em dia os bancos ainda financiam pouco promoção imobiliária e quando financiam, tipicamente já só financiam a componente da construção. Tens tudo o resto ainda antes para financiar. Portanto, tudo aquilo que nós atravessámos no mercado financeiro, no mercado bancário, isto gerou novas oportunidades no mercado e tens novos players a entrar no mercado e que já estão a entrar. Mas eu acredito que, obviamente, que o mercado ainda vai sofrer ainda mais alterações. E acho que vai ser cada vez mais fácil e, se calhar, à distância de um clique no telemóvel, tu conseguiste ter um crédito à habitação. Acho que o mercado financeiro bancário vai sofrer uma alteração ainda muito grande. Tu, hoje em dia, consegues, através de fintechs, fazer outro tipo de investimentos sem recorrer ao teu banco. Consegues obter um determinado tipo de crédito sem recorrer ao teu banco. E acho que isso, inevitavelmente, vai chegar ao mercado residencial ou ao crédito à habitação. Tens também uma outra alteração no mercado que tem a ver com os intermediários de crédito. Também é uma alteração importante para o mercado residencial, especificamente para a mediação imobiliária, em que tu agora tens que ter, obviamente, uma credenciação, digamos assim, para ser intermediário de crédito. Já não é qualquer mediador imobiliário que pode oferecer ou pode, enfim, comunicar uma oferta de crédito à habitação. Tem que ser um intermediário de crédito e os bancos não têm estruturas, nem estão interessados em ter estruturas fixas
para serem eles diretamente a oferecer o crédito à habitação. E, portanto, tipicamente veem na mediação imobiliária um parceiro de negócio. Veem estes intermediários de crédito como um interessante parceiro de negócio. Portanto, isso gera também oportunidades no mercado, dito financeiro, na oferta de crédito à habitação, que tu antes não tinhas e agora vais passar a ter. Portanto, acho que o mercado financeiro, do ponto de vista da oferta de crédito e com impacto, nomeadamente no mercado, especificamente residencial, vai sofrer imensas alterações, claramente. A tecnologia vai trazer alterações ao mercado, não só na componente financeira, mas também na componente de configuração do produto, claramente, com aquilo que eu te expliquei há pouco da habitação partilhada, na ajuda da procura do imóvel. Hoje em dia, se tu, há uns anos, tu precisavas de uma casa, procuravas uma casa, se calhar ligavas a alguém que tu conhecias ou ias diretamente a um agente, hoje em dia não vais. Vais fazer um screening inicial pela internet, claramente. A realidade virtual hoje em dia já não é virtual, é real. Não é? Tu hoje em dia quase que já consegues ver uma casa sem precisar de ir visitar. Não é? Porque tens bons vídeos produzidos na internet por agentes imobiliários, tens realidade virtual, não é? Com os Google Glasses, tu chegas a uma rua, metes os Google Glasses e aquilo começa-te logo a aparecer os pop-ups a dizer quais são as casas que estão à venda e aparecer fotografias e vídeos. Tu não precisas quase de telefonar a ninguém e não precisas quase de visitar a casa. E isto gera novos desafios, nomeadamente para a mediação imobiliária, que estava muito habituada a que os processos de visita fossem também momentos de geração de novas leads. E, portanto, se o mediador imobiliário vai deixar de ter este contacto tão frequente com o potencial comprador, tem que perceber que vai ter que gerar leads de outra forma, não é? E que, se calhar, este uso de tecnologias por parte de diversos players do mercado vai-lhe criar, obrigatoriamente, a necessidade de trabalhar de forma diferente. Estás a perceber? Portanto, acho que a tecnologia vem claramente impactar o mercado, vem trazer alterações à fisionomia total no mercado, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista comercial, seja do ponto de vista da geração de informação, do tratamento da informação. Tu hoje em dia já tens várias empresas de meta search e de big data que te trabalham grandes dados e os disponibilizam ao mercado. No final do dia, o que é que nós todos temos que perceber, que é muito importante perceber? Nada disto vai alterar as características mais básicas daquilo que é o ativo imobiliário, que é um ativo de rua e é um mercado de pessoas. Okay? Portanto, a tecnologia vem resolver muitos problemas, vai ser boa para todos, mas nunca conseguirá, ou eu acho que muito dificilmente conseguirá resolver o problema que é a escolha final. Porque o imobiliário é sempre uma escolha fina, é sempre uma decisão caso a caso, imóvel a imóvel, rua a rua, local a local. E para isso tu precisas sempre ter gente especializada, com elevado grau de conhecimento e que consiga lidar bem com estas realidades locais, para conseguir responder melhor às solicitações dos clientes e dos investidores. Quem conseguir perceber isto, quem conseguir fazer isto, eu acho que claramente está muito mais à frente do que todos os outros. Acho que de uma forma genérica é difícil nós conseguirmos afirmar que o mercado vai corrigir em mais. Acho muito difícil, não é? Porque se tu vês que realmente os preços subiram muito, não só em Portugal, enfim, com esse mundo fora, se tu claramente consegues identificar bolhas imobiliárias, como por exemplo no Canadá, Austrália, Nova Zelândia, são países claramente que estão em bolhas imobiliárias. Tu consegues perceber que países como Portugal, como Espanha, Irlanda, Reino Unido, Alemanha, mesmo a Holanda, existe um conjunto muito alargado de países europeus e por esse mundo fora, como é o caso do Canadá, Nova Zelândia e também a Austrália, que têm muitas dificuldades em ter habitação a preços que os residentes, os nacionais, consigam pagar. E, portanto, gera um desafio monstruoso para os governos locais de desenvolver políticas adequadas. E para além de tudo o que tu disseste, realmente dos riscos geopolíticos, das guerras comerciais, de todos os fatores macroeconómicos e financeiros que hoje em dia impactam no mercado imobiliário, é um desafio gigantesco tomar decisões de investimento. Porque há uns anos o investimento imobiliário não era tão global e hoje em dia é claramente um ativo de investimento global. Tu tens uma diversidade gigantesca de nacionalidades de investidores a entrar cá e por esse mundo fora e que tão facilmente vêm para cá como vão para o outro lado. E, portanto, tens que ter, como tenho dito ao longo desta conversa, tens que ter uma diversidade muito grande de conhecimentos e de experiências para se conseguires lidar com este mercado. Como o ativo é global, o investidor realoca facilmente as suas carteiras. Agora, realmente é um desafio.
Tipicamente, quando tu sentes que o mercado está a atingir maturidade e entra num momento de correção, seja ele acentuado ou não, tipicamente, uma das principais estratégias que o investidor deve tomar é yield management, gestão de yield. Ele deve concentrar mais carteira em ativos de rendimento do que em ativos de promoção. Okay? Porque se efetivamente o mercado corrigir em baixo e os preços corrigirem, ele pelo menos tem uma carteira que lhe gera rendimento. Okay? Principalmente se tiver dívida alocada, o gerar rendimento permite-lhe fazer face a serviço de dívida. Se ele tiver uma carteira muito concentrada em promoção imobiliária, só vai ter estoque para venda que não vai gerar rentabilidade, não vai gerar cash flow. E isso gera maior dificuldade depois na gestão da carteira. Portanto, tipicamente, de uma forma obviamente genérica e até um bocadinho teórica, quando tu entras numa fase de correção, deves concentrar-te em imóveis que gerem rendas. Teres um portfólio mais de rendas e menos de promoção imobiliária. Ao invés, quando tu sentes que o mercado está a subir, tu queres é comprar, vender para gerar mais valia. Se o mercado deixa de subir, tu já não entras tanto no negócio da compra e revenda, entras mais no negócio da compra para o arrendamento. Quando digo arrendamento, pode ser um buy-to-let, pode ser um alojamento local, pode ser estudantes, habitação partilhada, tudo o que te gere um rendimento minimamente constante para tu estares mais sossegado e mais confortável e conseguires aguentar de uma forma, enfim, mais fácil, digamos assim, ou não tão difícil, uma descida dos valores. Portanto, claramente essa estratégia. Depois, obviamente, tu tens que olhar para as motivações da procura e para as movimentações do mercado. Não é? E aquilo que tu vês hoje em dia, nomeadamente do nosso mercado, tu vês claramente um shift de alocação do investimento por parte de investidores e promotores imobiliários de reabilitação do centro da cidade para a construção de habitação nova forma. Não é? Porquê? Por tudo aquilo que nós já falámos, não é? Porque tu tens uma procura que precisa de casa, não tem poder de compra para comprar nos centros das cidades, tem que ir para fora dos centros das cidades, já comprou muita habitação usada que está muito cara e nós, por exemplo, em Portugal, nomeadamente, enfim, periferias de Lisboa e Porto, vais chegar ao ponto, tenho poucas dúvidas, que vais ter habitação nova mais barata do que habitação usada. Não é? Porque os preços da habitação usada subiram tanto que o promotor imobiliário vai conseguir providenciar ao mercado de habitação nova, construída de raiz mais barata. Okay? Portanto, em termos de estratégia de alocação, de forma generalizada, quase em teoria, procura de imóveis de arrendamento, que eu acho que, não só pela questão do ciclo em que nós vivemos, mas também pelas características do próprio mercado, tu continuares a ver um momento histórico de baixas taxas de juros, que hoje em dia é muito caro tu teres dinheiro parado no banco. É caro, custa-te dinheiro, tens de pagar comissões ao banco, porque se calhar mais tarde ou mais cedo os bancos vão-te começar a cobrar taxas de juros negativas nos teus depósitos, ou vão-te aumentar o comissionamento, portanto ter o dinheiro parado é só estar a pagar dinheiro, portanto as pessoas vão ter tendência para alocar noutro sítio, o investimento imobiliário é um investimento interessante. Portanto, tu conseguires ter produto no mercado disponível que gere um determinado rendimento ao pequeno investidor é sempre interessante também. Portanto, esta procura por imóveis de rendimento pela questão do ciclo do mercado e pelas características mais financeiras que nós vivemos hoje em dia no próprio mercado, acho que claramente é uma tendência, vai ser uma tendência. E a questão do shift da promoção, da grande promoção do investimento imobiliário para zonas mais periféricas dos centros das cidades do que nós antes tínhamos. Genericamente podes ter estes dois grandes movimentos, se lhe quiseres assim chamar. Depois podes olhar para outro tipo de mercados. O mercado hoteleiro também, claramente, para mim, pessoalmente, entrar num momento de maturidade e de estabilização do projeto de investimento e de investimentos na área, mas um claro crescimento em investimentos alternativos, nomeadamente no mercado de estudantes ou no mercado de terceira idade, claramente aí um crescimento no investimento, portanto vai ser também, se calhar, estratégias de investimento direcionadas para isso, na componente do investimento na promoção e na componente, obviamente, da gestão e exploração de todos estes tipos de empreendimentos. Portanto, acho que também, claramente, é uma tendência de mercado. Eu acho que é um bocadinho por aí. Só para finalizar, falar do mercado de escritórios, que eu acho que tem sido um mercado muito descurado, enfim, passando pela linhagem pelo próprio mercado. O mercado de escritórios de Lisboa é um mercado que não tem observado um grande crescimento de rendas. É um mercado que não tem oferta disponível para tanta solicitação da procura. Portanto, eu acho que é um mercado de investimento muitíssimo interessante. Na componente de promoção imobiliária, a desenvolver novos edifícios de escritórios para empresas que se queiram realocar em Lisboa e também no Porto, e nós já vemos isso no Porto, com muitas empresas a realocar serviços e estruturas para a cidade do Porto. Muito interessante do lado da promoção.
muito interessante do lado do investimento para o investidor institucional. Porque, para todos os efeitos, ainda tem yields interessantes hoje em dia no mercado. Enfim, face ao panorama genérico do que é uma yield hoje em dia no investimento imobiliário, que é tipicamente baixa, e com potencial de subida de rendas no futuro. Portanto, acho que o mercado dos escritórios também pode ser, acho que é, já há muito tempo que acho que é verdadeiramente um destino de investimento muito interessante para Lisboa e para o Porto, se bem que eu já esperava, enquanto consultor, enquanto player de mercado, já esperava que este movimento já tivesse acontecido já há uns anos e realmente não tem acontecido, mas eu acho que vai acabar por acontecer, porque Lisboa, vamos lá ver, Lisboa é uma cidade que entrou claramente, em definitivo, na Liga dos Campeões das grandes cidades europeias e mundiais. Não é? Se quiserem um bocado a analogia, Lisboa antes jogava na Liga Europa, em que os prémios eram um bocadinho mais baixinhos, agora nós estamos definitivamente na Liga dos Campeões e os prémios são mais altos. E, portanto, estás à vista toda a gente. Portanto, vais ter as empresas a querer vir para cá, vais querer os grandes fundos de investimento a querer vir para cá, que já querem, já vêm, vais querer os investidores a vir para cá, que já vêm, estás a perceber? E tudo isso gera necessidades no mercado, não é? E isso impacta muito no mercado de escritórios. Portanto, eu acho que claramente também vai ser um destino preferencial de investimento o setor de escritórios em Lisboa e no Porto, em Portugal. Eu só me consigo guiar por paixão. Não é? Eu só tendo a só fazer coisas que gosto e pelas quais me apaixono. Eu tento explicar sempre, enfim, em todas as aulas que dou, em todas as formações, nas entrevistas que dou, que há 3 coisas que me guiam na minha vida. É a minha família, a minha mulher e os meus filhos, o meu Sporting e o imobiliário. São essas 3 coisas que me apaixonam. Eu sou apaixonado por estas 3 coisas. E vivo diariamente por estas 3 coisas. Normalmente, eu penso sempre que deve ser uma grande chatice alguém trabalhar por obrigação. Isso é chato, pá. Tu ires para os escritórios, para o teu trabalho todos os dias, fazer uma coisa que não gostas, na qual não te revês, pela qual não te apaixonas, deve ser uma chatice de todo o tamanho. Eu, graças a Deus, não tenho isso. Pá. Eu faço aquilo que me apaixona e que gosto. E realmente, eu gosto muito de imobiliário. Verdade seja dita, que eu fui parar ao imobiliário por acaso. Foi um acidente de percurso. Porque a minha base é finanças. Eu sou uma pessoa mais de números. E quando tirei o curso de gestão na Católica, que eu acabei em 98, eu sabia que queria ir fazer gestão financeira ou alguma coisa relacionada com finanças, fosse investimentos em mercados de capitais, fosse consultoria financeira, fosse o que fosse. Eu gostava era de números. E, na altura, comecei logo a trabalhar, mesmo antes de acabar o curso, comecei a trabalhar numa pequena empresa de consultoria de capitais nacionais, que fazia consultoria em hotelaria e turismo, fundamentalmente. E eu fui para a área financeira. Portanto, aquilo basicamente que eu fazia quando era miúdo, quando comecei a trabalhar, eram os estudos de viabilidade dos projetos hoteleiros dos nossos clientes, e depois um ou outro projeto de residências universitárias, de residência de terceira idade, umas candidaturas a sistemas de incentivo comunitário para obter fundos e tal. E eu, como sou mais ligado aos números, comecei a perceber que aquilo era tudo muito bonito. Não é? Gestão hoteleira e perceber de gestão de hotéis e arranjar clientes para os hotéis e promover hotéis, mas no final do dia o que custava dinheiro era construir. Era o betão. Era o aço, estás a perceber? Isso é que custava dinheiro. E como é que tu financias isto? E como é que tu geras rentabilidade ao investidor daquele investimento? Que é um hotel, que vais ter que ter expertise e especialização hoteleira, mas tu no início tens é que pagar o investimento, que é um investimento imobiliário. E comecei a ganhar o gosto pelo imobiliário a partir daí. E depois passei pela Ernst & Young, onde montei um departamento de Real Estate e Hospitality and Leisure, na área de consultoria financeira, na área de Corporate Finance. E trabalhei só, especificamente, projetos de imobiliário. Passei uns anos pela Colliers International, onde aí entrei a fundo no imobiliário, fiz praticamente de tudo, fiz research, fiz investment, fiz consultoria, lidei com avaliações, fiz tudo menos mediação imobiliária. Nunca fiz mediação imobiliária na minha vida, confesso que não gosto e acho que não tenho jeito. Não tenho mesmo jeito para isso. E, portanto, aquele bichinho do imobiliário que eu apanhei quando comecei a trabalhar, quando ainda era miúdo, antes de sair da faculdade, manteve-se. Agora, foi a um ponto da minha vida que aquilo que eu estava a fazer não me apaixonava, não me movia, não mexia por mim. E cheguei a um ponto da minha vida, em 2007, há 12 anos atrás, que tomei uma decisão, uma dupla decisão, uma tripla decisão. Uma primeira decisão de estudar imobiliário. Nunca tinha estudado imobiliário na vida, nunca. Só sabia, tinha quase 10 anos de experiência de mercado pela prática do dia-a-dia, mas não tinha as bases teóricas, nunca tinha estudado. Resolvi estudar imobiliário e fui para o ISCTE e tirei uma pós-graduação em finanças imobiliárias.
tomei uma segunda opção de vida de deixar a empresa onde trabalhava e começar a trabalhar por conta própria. E comecei também uma terceira opção de vida, de dar mais tempo à família. E ao mesmo tempo comecei também a ter mais tempo ao meu Sporting. E portanto, aquelas três coisas que me movem e que me apaixonam concretizaram-se na sua plenitude. E hoje em dia, passados 12 anos, ainda trabalho por conta própria. Tenho a felicidade de conseguir seguir o meu Sporting com muito mais frequência, porque tenho essa disponibilidade de trabalhar por conta própria. Tenho a felicidade de acompanhar e estar mais perto da família e faço tudo aquilo que eu gosto e pelo qual me apaixono. E hoje em dia, curiosamente, passados 12 anos de eu ter tomado esta opção, voltei ao ISCTE e estou neste momento a coordenar uma pós-graduação em investimentos imobiliários, que vamos dar início agora à pós-graduação em outubro, que vai ter uma cadeira de mediação imobiliária, para dar o relevo que eu acho pessoalmente que a mediação imobiliária merece neste panorama do mercado imobiliário, por tudo aquilo que nós já falámos, porque é um mercado, é um setor com uma dimensão já muitíssimo interessante. Tens grandes empresas a atuar em Portugal, não só nos master franchises, mas depois também nas lojas, nos brokers, começas a ter lojas com uma dimensão muitíssimo interessante, que se profissionalizaram muito, que prestam um serviço muitíssimo bom ao mercado, que desempenham um papel muito importante no mercado e acho que do ponto de vista do ensino, não lhe tem sido dada a relevância que a mediação imobiliária merece. E, portanto, o ISCTE agora vai ter esta pós-graduação em investimentos imobiliários, que vai ter uma cadeira de mediação imobiliária. E, portanto, eu venho da área financeira, entro no mercado imobiliário e, no final do dia, o meu trabalho, enfim, o meu papel é interpretar dinâmicas de mercado. Lidar com investidores, diariamente, perceber as dinâmicas locais dos mercados imobiliários para melhor aconselhar, obviamente, todos os meus clientes e, ao lado, um perfil, digamos assim, e um desejo, uma vontade, quase uma missão de ensinar. É daí também dessa missão, desse desejo de ensinar e de passar informação de relevância e importância ao mercado, que há 10 anos eu montei um portal de finanças imobiliárias, que é o Out of the Box, que é um portal que é gratuito, aberto e disponível para toda a gente, onde tu consegues aceder e ver opinião e informação especializada sobre os mercados imobiliários. Não é? Portanto, junta-lhe uma paixão a uma missão. Olha, e tens-me aqui, basicamente. Sou Gonçalo Nascimento Rodrigues, tenho 45 anos, sou casado, tenho 3 filhos e atuo na área da consultoria e assessoria financeira aplicada e especializada ao mercado imobiliário.